E aí, família Caipora! Serão 17 palpites para vocês desfrutarem para montar os melhores bilhetes para este sábado, dia 25 de janeiro. Fique até o final do vídeo para pegar todos eles e também o bilhete Caipora, beleza? Vamos agora com os resultados dos nossos palpites dos dias 23 e 24 de janeiro. No dia 23, separamos 10 palpites, tivemos 6 greens e 4 reds, 60% de taxa de acertos. E para o dia 24, nós tivemos 10 palpites com 8 greens e apenas 2 reds, tá? Foram 80% de taxa de acertos. Então aproveitem bem e depois verifiquem os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está nos comentários, junto com o link das redes sociais e dos nossos canais do Telegram, beleza, galera? Não se esqueçam de conferir por lá que os nossos resultados são desde 2023. Fechou, galera? Se gostaram dos resultados e também está gostando do nosso canal, já mete o dedo no like, fortalece a gente aí e não se esqueçam de comentar o que vocês estão achando do nosso canal e dos nossos palpites. Fechou, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 25 de janeiro? Bora pra intro! Bora lá, galera, começar com essa partida no MacArthur contra o Melbourne City na Liga da Austrália. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para essa partida e nós temos um aproveitamento de 61% para cada equipe nos últimos 9 jogos. Em casa, o MacArthur tem 33% de aproveitamento e o Melbourne City tem como visitante 56%. No histórico, são 5 vitórias do Melbourne City, 3 empates e uma do MacArthur. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o MacArthur vem a 7 jogos marcando gols e em casa ele vem sofrendo gols a 7 jogos. Como visitante, o Melbourne City não tem séries. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do MacArthur, over 1,5 em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, nós temos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Em uma partida só do Melbourne City, que ele venceu por 1-0 o Brisbane Roar. Na tabela, nós temos o Melbourne City em terceiro colocado e o MacArthur é o sexto. 21 gols marcados e 13 sofridos em 13 jogos para o Melbourne. E já o MacArthur, ele tem 28 gols marcados e 20 sofridos em 14 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida na Série A da Itália, o Como contra o Atalanta. E essa partida nós separamos também com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 51% para o Atalanta e ele joga fora de casa. Ele tem 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Como tem 50%. Jogando em casa, o Como tem 56% de aproveitamento e como visitante o Atalanta tem 78%. No histórico, são 4 vitórias do Atalanta, um empate e uma do Como. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, jogando em casa, o Como vem marcando gols a 5 jogos e o Atalanta vem marcando gols a 10 jogos. Como visitante, o Atalanta não tem séries e todos os jogos não temos séries para as duas equipes. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos o over em 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over em 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas em uma partida do Udinese contra o Atalanta, que foi 0-0. Verificando a tabela do campeonato, nós temos o Atalanta em terceiro colocado e o Como é o 13º. São 46 gols marcados e 24 sofridos em 21 jogos para o Atalanta. E o Como tem em 21 jogos 26 gols marcados e 34 sofridos. Então, para essa partida, nós separamos o over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o RB Leipzig contra o Bayer Leverkusen. E essa partida na Bundesliga da Alemanha nós separamos com o mercado também de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leverkusen jogando fora de casa é de 51%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 89%. Já o RB Leipzig, ele tem 61%. Jogando em casa, o Red Bull Leipzig tem 72% de aproveitamento, enquanto o Leverkusen, como visitante, tem 61%, todos em últimos 9 jogos. No histórico, são 5 vitórias do Leverkusen, 8 vitórias do Leipzig e 4 empates. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Leverkusen vem marcando gols a 10 jogos e o RB Leipzig também. Em casa, o Leipzig tem 3 jogos vencendo e como visitante, o Leverkusen vem marcando gols a 6 jogos.
Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do RB Leipzig, temos over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Em uma partida só, que o Leverkusen venceu mais por 1-0. Na tabela, nós temos aqui o Leverkusen em segundo colocado e o RB Leipzig é o quinto. São 44 gols marcados e 24 sofridos para o Leverkusen em 18 jogos. E o RB Leipzig tem 32 gols marcados e 27 sofridos em 18 jogos. Então, para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Borussia Dortmund contra o Werder Bremen. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Dortmund é de 62%. Seu aproveitamento é de 28% nos últimos 9 jogos e o Werder Bremen tem 56%. Em casa, o Dortmund tem 67% de aproveitamento e como visitante o Bremen também tem 67%. No histórico, são 34 vitórias do Dortmund, 13 empates e 22 do Bremen. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dortmund vem perdendo a 4 jogos e o Werder Bremen vem sofrendo gols a 5. Em casa, o Dortmund vem marcando gols a 10 jogos e como visitante o Werder Bremen vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos das duas equipes. E na casa do Dortmund, nós também temos gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos das duas equipes. E verificando a tabela, nós temos o Werder Bremen em nono e o Dortmund é o 10º colocado. São 31 gols marcados e 34 sofridos em 18 jogos para o Bremen. E o Dortmund marcou 32 e sofreu 31 nos últimos 18 jogos. Então, para essa partida, separamos o mercado de over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Freiburg contra o Bayern Munique. E essa partida nós separamos com o mercado de ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bayern Munique é de 74%. Ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos e o Freiburg tem 39%. Em casa, o Freiburg tem 83% de aproveitamento e como visitante o Bayern Munique tem 72%. No histórico, são 37 vitórias do Munique, 10 empates e 5 do Freiburg. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, nós teremos o Freiburg sofrendo gols a 9 jogos e o Bayern Munique vem sem empates a 5. Venceu 4 deles. Em casa, o Freiburg vem vencendo a 3 jogos e como visitante o Bayern Munique não empata a 5. Últimos encontros, nós temos aqui o over 2,5 gols em 4 partidas das últimas 6 e temos aqui também o ambas marcam em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Freiburg, temos ambas marcam em 2 das últimas 3 e o over 2,5 também em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Freiburg e o ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6 também. Para o Bayern Munique, nós temos o ambas marcam em 2 das últimas 6 e o over 2,5 em 5 das últimas 6 partidas. Na tabela, o Bayern Munique é o primeiro colocado e o Freiburg é o 8º. São 56 gols marcados e 15 sofridos em 18 jogos para o Bayern Munique. E o Freiburg tem 25 gols marcados e 34 sofridos em 18 jogos. Então, para essa partida, separamos o mercado de ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols. Fechou? A próxima partida é o Wolverhampton contra o Arsenal. E essa partida na Premier League da Inglaterra, eu separei com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arsenal é de 65%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 67%, enquanto o Wolverhampton tem 39%. Em casa, o Wolverhampton tem 28% de aproveitamento e como visitante o Arsenal tem 61%. No histórico, são 17 vitórias do Arsenal, 3 empates e 3 do Wolverhampton. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Wolverhampton vem sofrendo gols a 5 jogos e em casa ele vem sem empates a 5. Como visitante, o Arsenal vem marcando gols a 7 jogos. Nos últimos encontros, nós temos o over em meio gols nas últimas 6 partidas das duas equipes. E na casa do Wolverhampton, nós temos em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over em meio gols em todos os jogos das duas equipes. E verificando a tabela, o Arsenal é o segundo colocado e o Wolverhampton é o 17º. São 21 gols sofridos e 43 gols marcados em 22 jogos para o Arsenal, enquanto o Wolverhampton sofreu 51 gols e marcou 32 nos últimos 22 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols. Fechou?
Próxima partida, o Liverpool contra o Ipswich Town na Premier League da Inglaterra. E essa partida nós separamos com o over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Liverpool é de 84% e seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. Já o Ipswich tem 39%. Em casa, o Liverpool tem 89% de aproveitamento e como visitante o Ipswich tem 39%. No histórico, são 7 vitórias do Liverpool, um empate e 2 do Ipswich. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, em casa o Liverpool vem marcando gols a 10 jogos e como visitante o Ipswich vem sofrendo gols a 8 jogos. Em todos os jogos, não temos séries para as duas equipes. Verificando os últimos encontros, nós temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando aqui na tabela, nós temos o Liverpool em primeiro colocado e o Ipswich está na zona de rebaixamento, em 18º. São 50 gols marcados e 20 sofridos para o Liverpool em 21 jogos e em 22 jogos o Ipswich tem 20 gols marcados e 43 sofridos. Então para essa partida nós separamos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Atlético de Madrid contra o Villarreal em La Liga da Espanha. Essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético de Madrid é de 58%. Ele tem um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos, enquanto o Villarreal tem 39%. Em casa, o Atlético de Madrid tem 89% de aproveitamento e como visitante o Villarreal tem 50%. No histórico, são 16 vitórias para cada lado e 15 empates. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético de Madrid não empata 5 jogos e venceu 4 deles. Em casa, ele vem vencendo a 5 jogos e como visitante o Villarreal vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de over 1,5 gols nas 6 partidas disputadas. Na casa do Atlético de Madrid, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. E na tabela, o Atlético de Madrid é o segundo colocado e o Villarreal é o quinto. São 34 gols marcados e 13 sofridos em 20 jogos para o Atlético de Madrid e o Villarreal marcou 38 gols e sofreu 31 em 20 jogos. Então para essa partida é o mercado de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Napoli contra a Juventus na Série A da Itália. Essa partida nós separamos com o mercado de over 2,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos over 2,5 cartões na maioria dessas partidas que tivemos das duas equipes. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 2,5 cartões na maioria das partidas que as duas equipes disputaram, tá? Na tabela, nós temos aqui o Napoli em primeiro colocado e a Juventus em quinta. Verificando a disciplina, nós temos aqui uma média de acima de 2,5 cartões por partida. São média de 3 cartões, tá? O nosso árbitro tem uma média de 4,3 por partida. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 2,5 cartões. Beleza? Próxima partida, o Manchester City contra o Chelsea. E esse clássico na Premier League nós separamos com o mercado de ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o City é de 46% e ele tem um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Chelsea tem 61%. Em casa, o City tem 67% de aproveitamento e como visitante o Chelsea tem 72%. No histórico, são 29 vitórias para cada lado e 9 empates. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Manchester City vem a 9 jogos marcando gols, em casa ele vem marcando gols a 6 jogos. E como visitante o Chelsea não tem séries. Nos últimos encontros, nós temos o mercado de over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas e o ambas marcam nós temos em 3 das últimas 6. Na casa do City, nós temos o ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas e o over 2,5 em 2 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes e o ambas marcam também. Na tabela, o Chelsea é o quarto colocado e o City é o quinto colocado. São 44 gols marcados em 22 jogos para as duas equipes e temos 27 gols sofridos para o Chelsea e 29 gols sofridos para o Manchester City. Então, para essa partida, nós separamos ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o PSV contra o Breda na Eredivisie da Holanda. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O PSV tem 84% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Breda tem 50%. Em casa, o PSV tem 94% de aproveitamento e como visitante o Breda tem 39%.
No histórico, são 31 vitórias do PSV, 9 empates e 11 do Breda. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o PSV vem marcando gols a 6 jogos e o Breda vem marcando a 8. Em casa, o PSV vem marcando gols a 10 jogos e como visitante o Breda não tem séries. Últimos encontros, o PSV venceu o primeiro tempo em quase todos os jogos contra o Breda. E em sua casa ele também venceu a maioria das partidas no primeiro tempo contra o Breda. Verificando aqui na tabela, o PSV está em primeiro colocado e o Breda é o nono. 62 gols marcados e 18 sofridos em 19 jogos, enquanto o Breda tem 23 gols marcados apenas e 32 sofridos em 19 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de vitória no primeiro tempo para o time da casa, beleza? Próxima partida, o Casa Pia contra o Benfica na Primeira Liga de Portugal. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Benfica é de 69% e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Casa Pia tem 67%. Em casa, o Casa Pia tem 67% de aproveitamento e como visitante o Benfica tem 72%. No histórico, são 5 vitórias do Benfica e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Casa Pia tem 7 jogos marcando gols e o Benfica tem 6 jogos marcando gols. Em casa, o Casa Pia vem marcando a 9 jogos e o Benfica não tem séries como visitante. Nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Uma que não tivemos foi para os pênaltis, tá? Verificando na tabela, o Benfica é o segundo colocado e o Casa Pia é o sexto. São 42 gols marcados e apenas 11 sofridos em 18 jogos para o Benfica. Já o Casa Pia marcou 22 e sofreu 22 nos últimos 18 jogos. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Valladolid contra o Real Madrid. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória seca para fora em La Liga da Espanha. O Real Madrid tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Seu aproveitamento é de 89% nos últimos 9 jogos. O Valladolid tem 33%. Em casa, o Valladolid tem 44% e como visitante o Real Madrid tem 72%. No histórico, são 28 vitórias do Real Madrid, 11 empates e 4 do Valladolid. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Real Madrid vem vencendo a 3 jogos e o Valladolid vem sem empates a 5. Em casa, o Valladolid não tem séries, e como visitante o Real Madrid vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Real Madrid nos últimos 6 jogos. E na casa do Valladolid, o Real Madrid venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Valladolid venceu apenas 2 das últimas 6 partidas e o Real Madrid venceu 5 das últimas 6 partidas. Na tabela, o Real Madrid é o primeiro colocado e o Valladolid é o lanterna da competição. Nós temos 47 gols marcados e 20 sofridos para o Real Madrid em 20 jogos, e já o Valladolid ele tem apenas 14 gols marcados e 39 sofridos em 20 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de vitória seca para o time de fora, beleza? Próxima partida, o Paris Saint-Germain contra o Stade de Reims em Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain tem 76% de probabilidade de vitória. Nós temos aqui 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Stade de Reims tem 44%. Em casa, o Paris Saint-Germain ele tem 78% de aproveitamento e o Stade de Reims tem 44%. Como visitante, o Reims tem 56% de aproveitamento. No histórico, são 12 vitórias do Paris Saint-Germain, 6 empates e 3 do Reims. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem a 5 jogos vencendo, enquanto o Stade de Reims vem marcando gols a 5 jogos. Em casa, o Paris Saint-Germain vem vencendo a 4 jogos e como visitante o Reims não tem séries. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas que as duas equipes disputaram, tá? Na casa do Paris Saint-Germain, também ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, teve gols no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. E verificando a tabela, o Paris Saint-Germain é o primeiro colocado e o Reims só vem caindo nas últimas partidas. Ele marcou 24 gols e sofreu 26 gols em 18 jogos, enquanto o Paris Saint-Germain marcou 48 e sofreu 16 em 18 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o over meio gol no primeiro tempo com probabilidade de vitória para casa nesta partida, beleza? A próxima partida é o Sporting contra o Nacional Madeira na Primeira Liga de Portugal.
E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Sporting tem 82% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Nacional Madeira tem 56%. Em casa, o Sporting vem com 67% de aproveitamento e como visitante o Nacional tem 11%. Não venceu os últimos 9 jogos. No histórico, são 25 vitórias do Sporting, 12 empates e 4 do Nacional. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sporting vem a 6 jogos marcando gols e o Nacional vem marcando também a 6 jogos. Em casa, o Sporting vem marcando a 5 e como visitante o Nacional vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos entre as duas equipes. Na casa do Sporting também ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando a tabela, o Sporting é o primeiro colocado e o Nacional é o 14º. Nós temos 51 gols marcados e 14 sofridos para o Sporting em 18 jogos e o Nacional Madeira marcou apenas 16 e sofreu 24 em 18 jogos. Então, para essa partida, nós separamos over meio gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é o Palmeiras contra o Grêmio Novo Horizontino no Paulistão. Essa partida nós separamos com empate anula para casa. O Palmeiras tem 63% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Horizontino tem 50%. Em casa, o Palmeiras tem 67% de aproveitamento e o Novo Horizontino tem 39%. No histórico, são 7 vitórias do Palmeiras e 2 empates, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Grêmio Novo Horizontino vem sofrendo gols a 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, o Palmeiras venceu 4 dos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu 3 das últimas 6 partidas e o Novo Horizontino não vence há 6 jogos. Então, para essa partida, nós separamos empate anula para casa com probabilidade de over do 1,5 nessa partida, beleza? Salve galera! Achou que não iria ter o nosso bilhete caipora? Então estamos por aqui. Temos essas 3 seleções aqui com over do 1,5 gols para o Leipzig contra o Bayer Leverkusen. Temos o over gol no primeiro tempo para o Liverpool contra o Ipswich e Real Madrid para vencer a partida contra o Valladolid. Uma odd total de 1,76. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!